Irmãos, 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 17. O texto diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Nós vamos ler o primeiro versículo aí, verso 17 de novo. Nós vamos imaginar o apóstolo Paulo do jeito que era o apóstolo Paulo mesmo. Porque nós, às vezes, lemos o texto bíblico de um jeito errado. E nós precisamos entender. Primeiro, irmãos, eu quero que vocês digam amém ou fiquem em silêncio. Se for verdade, vocês digam amém. Se for mentira a pergunta, se você falar que a resposta é negativa, você pode ficar em silêncio. O apóstolo Paulo, ele era um homem corajoso, amém? Amém. Se você for estudar toda a vida do apóstolo Paulo, você vai ver um homem covarde ou um homem corajoso? Covarde ou corajoso? Corajoso. O apóstolo Paulo era um homem que tinha uma energia, que às vezes eu fico orando para Deus, falo, Deus, me dê 1% da energia do apóstolo Paulo, porque ele tinha uma disposição incrível, uma energia incrível, e às vezes hoje, nós temos uma energia para baixo, nós somos indispostos, nós somos desinteressados, nós para bater uma palma, é uma palma meia boca, nós para dar um amém, é um amém meia boca, nós para fazermos qualquer coisa para Deus, é de qualquer jeito, é meia boca. E aí nós olhamos para o apóstolo Paulo e vemos um homem que era enérgico, era uma pessoa animada, era uma pessoa disposta não a fazer pouca coisa. O apóstolo Paulo viveu toda a sua vida, depois que ele se converte a Cristo, viajando de uma cidade para outra, em lugares que ninguém conhecia ele, indo para lugares que talvez as pessoas não iriam receber ele muito bem. Como você lê lá em Atos, tinha lá o apóstolo Paulo quando ele chega em Atenas, e Atenas, um lugar de muita filosofia, os gregos e tal. E o apóstolo Paulo começa a ver aquele monte de estátua daqueles filósofos, daqueles deuses e tal, e um monte daqueles filósofos, todo pomposo, falando difícil, falando meio mole, aquela coisa meio sofisticada e tal. E o apóstolo Paulo, ele entra no meio desses filósofos, questionando já a filosofia desses homens, de modo que esses homens depois ficaram indispostos com o apóstolo Paulo. Ele tinha essa energia. Hoje, irmãos, hoje nós vivemos uma realidade como igreja, que nós temos medo de questionar, às vezes, uma pessoa próxima de nós, às vezes um marido, que está se distanciando dos caminhos do Senhor, a esposa percebe isso, a esposa tem medo de repreender o marido, ou o marido percebe que
que a esposa está se distanciando, está se esfriando, não ora mais, não lê mais, não busca mais, o marido tem medo de conversar com a esposa. Às vezes você percebe o filho se distanciando, você percebe o filho ficando frio, desinteressado, e o pai tem medo de chamar o filho para ter uma conversa. Percebemos amigos que estão diferentes. E aí uma questão é que nós vemos um homem aqui extremamente corajoso, um homem extremamente valente, um homem extremamente disposto. Mas a valentia, a energia, ela é fruto de um relacionamento com Deus. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais corajoso você fica e mais disposto você fica. Pessoas que começam a ficar muito desanimadas, muito para baixo, muita melancolia e tal. Você pode ter, tem inúmeros motivos. Talvez é uma doença mesmo, algo hormonal, talvez é uma doença psicológica, mas talvez é pecado. É pecado. E o pecado, ele vem e aprisiona a vida do homem e da mulher, e ele vai colocando esse homem e essa mulher para baixo. É meio que ele estivesse puxando pela perna, para o fundo do oceano. E o pecado vai tirando a vitalidade, vai tirando o brilho no olho, vai tirando aquela alegria, vai tirando o desejo de fazer as coisas para Deus, de se entregar cada vez mais para o Senhor. Então nós precisamos tomar cuidado e analisarmos a nossa vida para percebermos o que temos que deixar para trás, para vivermos coisas novas. Então vamos ler o texto do jeito que talvez o apóstolo Paulo leria esse texto. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa, tem uma nova perspectiva, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de enxergar o mundo. Não enxerga as coisas mais como antes. Não é mais ranzinza, não é mais chato, briguento, briguenta, briga com o marido por qualquer coisa, briga com a esposa por qualquer coisa, briga com os pais por qualquer coisa, briga com todo mundo por qualquer coisa. Não é mais, porque é uma nova criatura. É nova criatura. Eis que surgiram coisas novas. Não vai surgir, já surgiu. Esse é o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. A tradução para a palavra Evangelho é boa notícia. Quando você vai dar uma boa notícia para alguém, você está dando o Evangelho. Hoje, teve um aniversariante aí que ganhou um iPhone, é isso mesmo? Um iPhone? O iPhone. Você dá o iPhone e fala assim, ó, vou dar um iPhone para você. O que você está dando para a pessoa? Uma boa notícia. É uma boa notícia sim ou não? Boa, né? A gente quer aquele celularzinho que demora 2 horas para destravar, né? Vai lá para mandar mensagem, tudo errado. É uma boa notícia, é o Evangelho. A palavra evangelho era usada lá atrás, nos momentos de guerra, quando o exército estava guerreando lá, aí vinha uma pessoa, um soldado, e esse soldado tinha a função de ir lá para o rei avisar que o exército estava ganhando ou não. Quando o exército estava ganhando, era o evangelho, era uma boa notícia. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é da boa notícia. Qual é a boa notícia que o cristão anuncia? Que Cristo veio, morreu por nós e nos deu a salvação por meio da fé nele.
Essa é a boa notícia. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O que é essas coisas novas? É Cristo. Cristo veio, apareceu, o apóstolo Paulo está ali, pouco tempo depois que Jesus morreu na cruz, que Jesus ressuscitou, e ele está dizendo, surgiu coisas novas, o Evangelho, e nós precisamos tomar posse disso, e nós como igreja, aqui em Piracicaba, nós precisamos anunciar esse Evangelho, nós precisamos dar essa boa notícia. Quando você recebe uma boa notícia, você não sai por aí falando para todo mundo? Tem gente que nem quer saber que você ganhou um iPhone, aí você fala que você ganhou um iPhone. Fala, pai, você não sabe da boa, o que foi? Eu ganhei um iPhone, é uma boa notícia. É a boa notícia. Quando você recebe uma boa notícia, você não sai que nem louco falando, fala para o pai, para a mãe, para a tia, para a avó, para o papagaio, para o cachorro, fala para todo mundo. Boa notícia. Por que então que a igreja, em muitos momentos, não faz questão de falar dessa boa notícia? Por que você tem se calado tanto em relação a essa boa notícia? Por que você tem ficado tão quieto, calado, na sua? Fala de tudo, mas jamais fala do Evangelho. Irmãos, nós como igreja, e caminhando para essa nova fase nossa como igreja, nós precisamos ter uma visão bem definida. E o texto que eu li para você é um texto que define com perfeição a missão da igreja. A missão da igreja de modo geral, mas a missão da nossa igreja também. A nossa igreja tem uma missão. A nossa igreja tem um propósito, e esse propósito não foi inventado pelo Pablo. Esse propósito foi dado pelas Escrituras, por Deus, por Jesus. Aí eu digo para você uma coisa importante. A igreja toda precisa estar unida nesse mesmo propósito. Mas antes, vamos entender aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo, o que é a função nossa como cristão, como igreja. Algumas pessoas talvez vai chegar em você e vai perguntar assim, ô fulano, você é lá da Presbiteriana Renovada, né? Sou. Então, fiquei sabendo que vocês estão mudando lá agora para Vila Resende e tal, é isso mesmo? É isso mesmo. Mas vem cá, por que vocês estão mudando para lá? Qual é o objetivo? Qual que é a ideia? O que está por detrás de todo esse trabalho, de todo esse desafio de vocês mudarem para lá? O que você responderia para essa pessoa? Qual seria a sua resposta para essa pergunta? Nós vamos ver isso agora com o apóstolo Paulo. Ele diz que as coisas velhas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Irmãos, nós sabemos que todo homem está fadado ao inferno, que todo homem está fadado à condenação, e só tem um meio do homem ir alcançar a vida eterna, do homem ir ao céu. Que meio é esse? Por meio de Jesus Cristo. Você pode ser o homem mais caridoso do mundo, você pode dar 30 cestas básicas por mês, para um monte de gente pobre, mas isso jamais vai levar você para o céu. Você pode sustentar seu filho, nunca deixar nada faltar para os seus filhos, mas ainda assim, se você não confessar Cristo e ser batizado, você estará fadado ao inferno. Você pode ser um homem honrado, sem jamais trair sua esposa, ou sem jamais trair o seu marido, e ainda assim está fadado ao inferno. É isso que as Escrituras diz, que nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus.
É por isso que é importante a pessoa confessar Cristo como Senhor e Salvador e ser batizado. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Você percebe essa separação lá em Gênesis, quando Adão e Eva comem do fruto proibido e eles são expulsos do jardim. A partir daquele momento, existe uma ruptura, existe uma separação do homem com Deus. Jesus vem justamente para reconectar, para ligar de novo o homem a Deus. E isso acontece por meio de Cristo. O verso 18, está no verso 18 aí, coloca para mim o verso 18. 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 18. Eu não enxergo lá, deixa eu ver aqui. Isso, é ali mesmo. Olha só, irmãos, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Beleza, eu criei em Jesus, fui aceito por Jesus, fui salvo, agora eu posso desfrutar desse evangelho, dessa boa notícia. Eu, Pablo, posso, mas e a minha mãe? E a minha filha? E o meu avô? E a minha netinha querida? Ela sabe dessa boa notícia? Ela sabe dessa realidade? E o meu amigo de escola? E o meu amigo de faculdade? E o meu colega de trabalho? Ele sabe dessa boa notícia? Ele sabe do evangelho? Que agora o homem é reconciliado com Deus por meio e única e exclusivamente por meio de Jesus? Essa é a boa notícia. Só que nós, às vezes, vamos para a igreja, participamos do culto, desfrutamos do evangelho só para nós. É só eu. É como se você estivesse num lugar onde está todo mundo morto de fome. Está todo mundo morrendo de fome e de repente chega um prato de comida suculento para você, uma coca bem gelada com limão ali, aquela coisa maravilhosa. E aí você não dá isso para ninguém. Você não reparte com ninguém, você come sozinho e deixa a sua família morrer de fome. O evangelho, se nós não tomarmos cuidado, ele vai ficar só para nós, enquanto pessoas que amamos morrerão de fome. Pessoas que amamos estarão condenadas ao inferno. Se nós ficarmos na nossa calado, quietos. Olha só então o que está na parte B desse mesmo versículo. Nos reconciliou por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Presta atenção nisso. Você foi reconciliado, você foi salvo por Jesus, mas não acaba aí. Você agora tem um desafio. Você agora tem um ministério da reconciliação. O que o apóstolo Paulo está falando, que é o que ele fez durante toda a vida dele. É por isso que o apóstolo Paulo vivia pregando, ensinando, evangelizando, fazendo de tudo para que mais pessoas conhecessem do evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo vivia louco para ir para Roma, que era a principal cidade do mundo antigo, a capital do império. O apóstolo Paulo, ele queria ir para a maior cidade, ele queria ir lá no centro do Império Romano, porque ele sabia que se ele colocasse a semente do evangelho lá, o negócio ia explodir para todo canto. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, você foi salvo, reconciliado por meio de Jesus, mas agora você tem uma missão. Você tem a missão de também ser meio para a reconciliação de outras pessoas. Traduzindo de uma maneira simples para você entender, você tem que pregar o evangelho. Você tem que anunciar o evangelho, eu não sei que jeito. Às vezes no meio de um conselho, de uma oração, de uma coisa que você posta nas suas redes sociais,
seja por qual meio for. Estratégia é o que nos falta. Mas uma coisa a Bíblia está nos dizendo: nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós recebemos essa tarefa. Nós recebemos essa incumbência. E nós não podemos fugir disso. Por isso que é importante, quando entra um visitante na igreja, nós darmos atenção para o visitante. Você já percebeu o crente velho? Crente que já está aí batizado, já é membro da igreja há um monte de tempo, tal, ele está acostumado a ter o evangelho só para ele. Aí talvez entrou uma pessoa na igreja, e essa pessoa estava num dia mau, num dia péssimo, estava terrível. Entrou um jovem na igreja, estava talvez pensando em se matar, ou está deprimido, está solitário, e essa pessoa entra na igreja e fala assim: eu vou lá na igreja, eu vou buscar Deus, eu preciso de uma solução para a minha vida, eu vou para a igreja. Aí chega na igreja, está um monte de crente acomodado, com o evangelho só para ele, e ele não faz a mínima questão de cumprimentar o visitante, de dar um sorriso para o visitante, de dizer assim: olha, que Deus abençoe, eu fiquei muito feliz de ter você aqui, estarei orando pela sua vida. Qual é o seu nome? Meu nome é Zezinho. Zezinho, saiba de uma coisa, meu irmão, eu estarei orando pela sua vida. Isso é você tomar posse daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, do ministério da reconciliação. É isso que a presbiteriana renovada vai propor para a cidade de Piracicaba, o ministério da reconciliação. Nós fomos reconciliados por Jesus com Deus. E eu não posso guardar essa boa notícia para mim. Eu não posso ser egoísta. Eu não posso descobrir aonde tem água da vida e ficar quieto e deixar todo mundo morrer de sede. Eu não posso. Eu não posso ser depravado a esse ponto. Eu não posso ser um psicopata a esse ponto. De deixar pessoas caminhando lentamente para o inferno, sendo que eu poderia, de algum modo, pelo menos pregar, pelo menos anunciar, pelo menos apontar um caminho, e eu, no meu egoísmo, eu fico quieto, fico calado e deixo a pessoa passar a eternidade em sofrimento. Vocês se lembram da parábola do rico e do Lázaro? Do rico e do Lázaro? Um homem rico, ele vai para o inferno. E quando Jesus conta essa parábola nos evangelhos, e quando ele chega no inferno, ele descobre quão terrível é, Jesus contando isso para os discípulos. Ele está lá, afundado naquele sofrimento. E aí então, o rico olha lá para cima, lá para o Lázaro. A parábola de Jesus diz que Lázaro estava do lado de Abraão. E ele fala assim: Abraão, pede para o Lázaro avisar os meus irmãos, para que eles não venham para cá. Peça para o Lázaro avisar os meus irmãos, para que eles não cometam o mesmo erro que eu. Jesus está contando essa história, e não é qualquer um que está contando, é Jesus. Ele está contando isso porque, provavelmente, ele está querendo despertar o coração de muitas pessoas que conhecem ele, que desfrutam do seu evangelho, dessa boa notícia, e fica de bico fechado, calado, quieto. Vamos para o verso 19, se possível, coloca o 19 para a gente aí. Olha só, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha só. E nos confiou. Deus deu para você um ministério. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu não sei qual é o meu ministério.
Irmãos, ministério nada mais é um meio de você pregar o evangelho para alguém. Por que a gente tem essa linha das crianças? Sabe por quê? Porque se deixar as crianças aqui, elas não vão entender o vocabulário que eu converso com vocês. Mas lá, do jeito específico para elas, a professora vai estar pregando o evangelho para elas. Vai estar pregando a boa nova para elas, a boa notícia para elas. Dar aula para as crianças não é um entretenimento. Dar aula para as crianças não é só para as crianças não ficar aqui fazendo barulho, atrapalhando o pai prestar atenção no culto, não. Dar aula para as crianças é o ministério da reconciliação. As professoras oram por essas crianças. Eu tenho orado por essas crianças todo santo dia, para que o evangelho entre no coração delas. Para que o evangelho entre no coração dessas crianças e elas possam ser reconciliadas com Deus. E uma vez que o evangelho entra no coração dessas crianças, mesmo quando envelhecer, elas jamais abandonarão. É o ministério da reconciliação. Então, por isso que tem pessoas que cuidam de jovens, para, de algum modo, reconciliar muitos jovens que estão por aí perdidos nas drogas, na bebida, na prostituição, reconciliar esses jovens com Deus. O ministério de jovens nada mais é do que isso. Por isso que existe na igreja eventos para casais. É o meio de pegar esses casais e pregar o evangelho para esses casais, reconciliar esses casais com Deus. É por isso que tem a recepção na igreja. É para que por meio de uma boa recepção, de uma boa atenção, a pessoa que talvez se encontre distante de Deus, ela possa chegar na igreja e ter aquele primeiro impacto gostoso, de falar assim, poxa, eu fui bem acolhido, eu fui bem recebido, eu fui bem atendido. É por isso que a música, ela tem importância. A música, ela serve para nós engrandecermos ao nome de Deus, adorarmos ao nome de Deus. Mas a música também é ferramenta evangelística. Quantas pessoas não vieram a Cristo por meio de uma música, por meio de uma canção? Quantas pessoas? E nos confiou a mensagem da reconciliação. Esse é o propósito da Presbiteriana Renovada de Piracicaba. Pastor, mas não tem nenhuma novidade aí, mas não é para ter, porque a notícia já existe há 2000 anos. O problema é que a igreja, em muitos momentos, deixa essa notícia escondida, sem ninguém saber. É por isso que agora, a nossa postura precisa mudar radicalmente. Deus tem preparado para nós um lugar de destaque na cidade, um lugar bom, um lugar com bastante visibilidade. E do mesmo jeito que esse lugar tem visibilidade, as pessoas da nossa igreja, os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, precisam dar visibilidade a essa boa notícia. Os homens e as mulheres dessa igreja precisam dar visibilidade ao evangelho. Então, não entre em crise mais em relação ao seu ministério. Talvez você está perguntando assim, poxa, mas qual é o meu ministério? Está aqui, está nas Escrituras. O seu ministério é o ministério da reconciliação. Vamos para o verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Embaixador é aquele cidadão que chega num lugar onde ninguém conhece o que ele está representando. Ele tem a obrigação, o dever de dizer assim, olha, eu cheguei representando alguém.
Como tem um embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, da China aqui no Brasil, ele está aqui representando quem? Olha, eu sou embaixador da China, estou aqui representando o meu país. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Vocês são embaixadores. De quem? De Cristo. Vocês são embaixadores de Cristo. Sabe qual é o problema? Nós não tomamos posse dessa responsabilidade. Nós vivemos como se não tivéssemos responsabilidade nenhuma. E essa responsabilidade não é dada pela igreja, pela denominação, pela placa da igreja. Essa é uma responsabilidade dada pelas Escrituras, por Deus. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Embaixadores, nós temos o dever de fazer o nome de Jesus ser conhecido o máximo possível, seja por meio da internet, do Instagram, do Facebook, do YouTube, de encontro de casais, evento para jovens, para criança, eventos para divorciado, eventos para idosos, seja por qual meio for, nós temos o dever de fazer o nome de Jesus se tornar conhecido. Essa é a responsabilidade da igreja, anunciar as boas novas, anunciar a boa notícia, anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Irmão, você tem ideia do que é esse versículo 20? Eu acho que você talvez está lendo, você não está... se você estiver viajando nessa mensagem, eu sinto muito. Mas se você estiver prestando atenção aqui, você talvez vai ficar impressionado com isso aqui. O verso 20 é uma coisa fora de sério. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Os meninos aí que trabalham com rede social, é embaixador de Cristo, e ele está levando o Evangelho por meio da rede social, como se fosse o próprio Deus. Você está entendendo isso? A música, você está fazendo uma música, você está produzindo uma música, você está cantando uma música. Você está levando essa boa notícia para outras pessoas, como se você fosse o próprio Deus. É uma responsabilidade tão grande que Deus, pela sua soberania, confiou a nós. E está dando esse privilégio de nós sermos cooperadores na obra do reino de Deus. Cooperadores nesse reino tão grande. Eu, irmãos, vejo muitas pessoas gastando energias para difundir ideologias políticas, à esquerda, à direita, uma energia gigantesca, mas eu não vi chegar lá nenhuma carta no endereço dessas pessoas dizendo, olha, você foi escolhido para ser o embaixador desse governo, você tem a responsabilidade de difundir as ideias desse governo. Alguém aqui recebeu uma carta assim do próprio presidente? Não. Agora, aquilo que é para fazer, às vezes nós não fazemos. Nós estamos ouvindo da própria Escritura aquilo que recebemos como responsabilidade. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, é o que deve estar no nosso vocabulário. Reconciliem-se com Deus, venha para Jesus, venha para Deus. Em outro momento, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, me fiz de forte com os fortes, me fiz de fraco com os fracos, me fiz de tolo com os tolos, fiz de todos os modos, criei todas as estratégias possíveis
para que por meio dessas estratégias eu pudesse alcançar o maior número de pessoas. O apóstolo Paulo usou todas as estratégias. É por isso que muitas igrejas criam lá o ministério para os skatistas, criam o ministério por surfistas, criam o ministério para as mulheres de terceira idade. Eu estava vendo uma pregação do pastor Rick Warren, e ele diz o seguinte, ele fala que um dia chegou uma mulher, uma senhora da igreja, uma mulher que gostava muito de estudar, de ler e tal. Aí essa mulher falou assim para ele, pastor, eu sinto que a igreja, ela não dá muita atenção assim para as mulheres mais idosas, sabe? E eu estou sentindo no meu coração que acho que precisava ter algum estudo para as mulheres, como se fosse uma escola bíblica voltada só para as mulheres de terceira idade, para tratar de assuntos relacionados a isso. Aí o pastor olhou para ela e falou, irmã, esse ministério acabou de começar e a líder é você. Aí ela olhou assim e falou, não, a líder é você que está sentindo esse incômodo, é você que está sentindo esse desejo. E essa mulher, cheia do Espírito Santo, ela tomou posse dessa responsabilidade, e o pastor conta que depois de 2 anos, ela dando um estudo bíblico para as mulheres de terceira idade, depois de 2 anos, o grupo dessas mulheres era em torno de 600 mulheres. 600 mulheres que se reconciliaram com Jesus. 600 mulheres que aprenderam mais do Evangelho. Porque tem o oposto. Tem aquelas pessoas que falam assim, nossa, a igreja podia fazer tal coisa. Ah, você vai fazer? Não, mas eu acho que vocês podiam fazer. Nós temos a responsabilidade, irmãos, de sermos pregadores. Pregar por meio das nossas atitudes, por meio do nosso comportamento, por meio da nossa postura, seja em lugares fechados, seja em lugares abertos. Ah, pastor, mas eu tenho coisas para resolver na minha vida, não tem problema. Se arrependa, mude o seu comportamento e pregue o Evangelho. Se arrependa, volte atrás, mude e pregue o Evangelho. Errar, todos nós erraremos, todos nós falharemos. Se conserte, se arrependa diante do Senhor e pregue o Evangelho. Então, qual é o nosso ministério? O ministério da reconciliação. Qual é a nossa principal responsabilidade como igreja presbiteriana renovada aqui na cidade? Propor para as pessoas a reconciliação. Tanto é que nosso culto de inauguração, eu estava até pensando, de ir no culto de inauguração chamar algumas igrejas, chamar outras pessoas e tal. E eu falei assim, o nosso foco não vai ser chamar outras igrejas, irmãos de outra cidade, não, deixa eles lá, eles já foram reconciliados com Jesus, o nosso foco vai ser pessoas que ainda não conhecem a boa notícia. Então no dia da inauguração, irmãos, se você tem um parente que é lá da Quadrangular, que é da Assembleia de Deus, nem faça questão de convidar, ele já foi reconciliado com Cristo Jesus, ele já está na bênção, ele já está salvo, glória a Deus por isso. O nosso foco como igreja aqui na cidade é levar essa boa notícia para quem ainda não ouviu. E o que tem de idosos que ainda não ouviu essa boa notícia? O que tem de casais que ainda não ouviu essa boa notícia? De jovens que ainda não ouviu essa boa notícia? De adolescentes que ainda não ouviu essa boa notícia? De crianças que ainda não ouviu essa boa notícia? Está lotado em Piracicaba. Então o nosso foco não vai ser fazer festa para inglês ver. O nosso foco é levar essa boa notícia para quem ainda não ouviu. Então, não faça questão nenhuma de chamar parente seu que é da Assembleia de Deus, que é da Quadrangular, que é da Batista ou que é de outra renovada. Não faça questão. Eles já estão sendo abençoados. O nosso foco é pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Ou talvez pessoas que ouviram e por alguma decepção que tiveram se afastaram de Deus,
por algum pecado que se meteram, se afastaram da igreja, por ter cometido erros que talvez não conseguem se perdoar. Esse é o nosso foco. É dizer que essa boa notícia, ela não tem prazo de validade. A partir do momento que você crê, seja de manhã, tarde, de madrugada, seja o horário que for, ela vale. Essa boa notícia vale. A boa notícia de que herdaremos um novo céu e uma nova terra. A cidade, irmãos, eu lembro muito que uma vez eu li um livro do Tim Keller, chamado Igreja Centrada, e o Tim Keller fala muito sobre a importância do crente amar a cidade. E nós, como cristãos, nós precisamos amar a cidade. Tem crente que detesta a cidade, não gosta da cidade. Nós temos que amar, porque o que está sendo prometido para nós é a nova Jerusalém. É uma nova cidade. É uma nova cidade. Nós estamos indo para uma nova cidade. E por isso nós, hoje, precisamos levar essa boa notícia para a cidade que ainda não conhece, ainda não desfruta disso. Vamos para o verso 21. Estamos chegando no final. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus veio, morreu em nosso lugar, porque nós não teríamos condições de pagar a nossa dívida com Deus. Então Jesus disse assim: olha, deixa que eu pago. Sabe quando você está devendo, você não tem dinheiro para pagar a sua dívida, aí chega uma outra pessoa e fala assim: não, pode deixar, eu pago a sua conta. É isso que Jesus fez. Ele está condenado, eu sei que ele está condenado. Ele está fadado ao inferno, eu sei que ele está fadado ao inferno. Mas Jesus disse: pode deixar, coloca na minha conta, eu pago. Isso é o Evangelho, essa é a boa notícia. A boa notícia que nós não somos salvos pelas nossas obras, pelos nossos próprios méritos, mas nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Essa é a boa notícia. Como, verso 21 ainda, como cooperadores de Deus, novamente o apóstolo Paulo trazendo essa ideia de que nós somos ajudadores, nós somos auxiliares de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Capítulo 6, verso 1. Eu falei errado. Capítulo 6, verso 1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Olha, se você conhece o Evangelho e você fica calado, você está recebendo em vão a graça de Deus. Deus está dando para nós, irmãos, a oportunidade de termos talvez uma relevância nessa cidade muito grande, gigantesca, mas as paredes não clamarão. Quem vai clamar? Quem vai anunciar? Quem é o evangelista? É você. Quem é a pessoa que vai dar boa notícia? É você. Você gosta de dar boa notícia, amém? Amém. É você que vai dar essa boa notícia. Você pode dar essa boa notícia por meio de um texto. Você pode dar essa boa notícia de vários meios. Mas não deixe de dar essa boa notícia, porque nós recebemos o ministério da reconciliação. E a nossa igreja vai trabalhar em cima disso. Esse é o texto, irmãos, que a nossa igreja vai trabalhar nessa nova fase. Esse é o texto que é a inspiração para nós
E aí já fica a dica para o pessoal das redes sociais, já fica a dica para todos aqueles que têm ministério na igreja, ou que terão o ministério da igreja. Você quer entender o que a Presbiteriana Renovada de Piracicaba pensa, qual é a nossa missão nessa cidade? Leia 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 17 ao capítulo 6, verso 1. Você vai entender qual é a ideia da Presbiteriana Renovada. Irmãos, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se é covarde, vai parar de ser covarde. Se é medroso, vai parar de ser medroso. Se tem medo de falar de Deus, se tem medo de falar de Jesus, vai parar. Porque é uma boa notícia. E boa notícia, você já percebeu que a gente não tem medo de dar boa notícia? Você já percebeu? Às vezes quando eu recebo alguns convites, eu já recebi alguns convites para casamento ou para fazer casamento, e quando o casal vem conversar comigo, você vê o sorrisão lá na orelha, a alegria, semblante alegre, o olho brilhando, eles estão dando uma boa notícia. Não existe medo de dar boa notícia. Se nós estamos com medo, nós não, se você talvez está com medo de dar essa boa notícia, é porque você ainda não entendeu de fato o que ela representa na vida da humanidade. Se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram. Deixe as coisas antigas de lado, deixe os pecados de lado, vai se desfazendo disso. Se há coisas para você consertar na sua vida, meu irmão, vai consertando. Ninguém é perfeito, ninguém está 100%, mas você pode consertar, você pode se afastar, você pode remediar, você pode solucionar. Vai solucionando, vai tirando isso da sua vida, para que o seu coração possa ser terra fértil, para receber a presença do Espírito Santo. E para terminar, eu quero só falar uma última coisa. Charles Spurgeon uma vez disse, olha, na Bíblia, o Espírito Santo, ele é tratado em alguns momentos como vento ou como uma pomba. Mas tem um detalhe importante, Spurgeon diz, tem lugares que o vento corre mais livremente, tem lugares que a pomba não pousa. Prepare o seu coração, para que seja um lugar onde o Espírito Santo possa correr livremente. O Espírito Santo possa levar você, meu irmão, com ousadia para pregar o Evangelho. Eu não sei quais as estratégias que Ele vai usar na sua vida, mas limpa o seu coração, conserte a sua vida, deixa o terreno livre, para que a pomba possa pousar tranquilamente em seu coração. Deixe o seu coração livre, meu irmão. Conserte o seu coração, se arrependa e diga para Jesus, Jesus, eu quero participar dessa história da igreja aqui na cidade, e eu não quero que pecado nenhum me atrapalhe nisso. Eu não quero que o meu egoísmo me atrapalhe nisso, eu não quero que a minha vaidade me atrapalhe nisso, eu não quero que a minha língua grande atrapalhe nisso, eu não quero que a minha personalidade forte me atrapalhe nisso, eu quero ser terra fértil. Eu quero ser um homem assim como o apóstolo Paulo foi, um homem que prega a boa notícia, que prega o Evangelho e que seja um lugar bom, tranquilo, sereno, para que o vento do Espírito possa soprar livremente. Se você crê nisso, irmãos, se você crê nisso, tome uma atitude hoje na sua vida. Se você crê nisso, tome uma atitude hoje. Precisa consertar, conserte. Precisa remediar, remedie isso. Precisa orar mais, vai orar, meu filho, vai orar, porque é isso que nós vamos viver agora. E você pode ter certeza que vai ter muitas batalhas espirituais. Irmãos, tem coisas que vão acontecer que nunca aconteceu na igreja antes. Coisas, provas que vão acontecer na igreja, dificuldades que a igreja vai passar.
porque você acha que a coisa vai acontecer assim, ó, só maravilhosa, só de bênção em bênção. Não. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi condenado à morte, foi decapitado. Às vezes não vai ser só bênção, às vezes as pessoas vão querer denegrir a sua reputação, às vezes as pessoas vão querer rebaixar você, às vezes as pessoas vão querer te humilhar, às vezes a sua própria família não vai acreditar em você, talvez gente da sua casa vai olhar para você e vai falar assim, o que você está inventando, tal, isso aí não é para você não, isso aí é bobeira, vocês estão gastando energia à toa, você está achando que vai ser tranquilo, para você ficar tão tranquilão assim, sem orar, sem jejuar, você está achando que vai ser 1000 maravilhas, para você estar tão em paz assim, beleza, só agora eu, em vez de ir ali para Boa Esperança, agora eu vou para o Vila Resende, está tudo certo, eu vou tocar minha vida do jeito que está, eu vou ficar com o meu mesmo comportamento, eu vou viver a minha vida medíocre do jeito que eu sempre vivi, e no final vai dar tudo certo. Meu irmão, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso, porque você não vai conseguir desfrutar daquilo que Deus tem para você. Remedie a sua vida, conserte, busque, ora, levanta de madrugada, vai orando para o trabalho, volta orando para o trabalho, faça alguma coisa, mas busque mais ao Senhor. Vamos fazer uma oração? Fique de pé.